98,5. O som de Itaenga que o Brasil conhece. Você está ouvindo Itaenga Notícias. Apresentação: Júlio Filho. Pronto, voltamos com você na sua Itaenga FM. Paulinho é o convidado de hoje aí, representando o Conselho Tutelar. E aí, Paulinho, o Conselho Tutelar continua fazendo suas ações importantes, né, para a defesa da criança e do adolescente em nosso município. Boa tarde. Boa tarde, Júlio. Boa tarde mais uma vez a todos os ouvintes. Sim, Júlio, não só eu, mas todo o colegiado, o Zailton, a Eliene, o Valmir e o Sidraque, a gente está empenhado em garantir e zelar pelos direitos da criança e adolescente. Né? Como já foi dito aqui em outras vezes, nós atuamos quando o direito é violado. Né? Então vem a denúncia, seja ela anônima pelos nossos meios de comunicação, e-mail, WhatsApp, telefone, ou seja ela presencial, a gente vai tomar todas as medidas para garantir o direito da criança e do adolescente. E hoje, em especial, vamos falar, né, sobre o 18 de maio, sobre o Maio Laranja. Né? Como você bem falou, o 18 de maio foi ontem, não houve a caminhada ontem, como de costume, né, caiu no domingo. Vamos ter a caminhada, né, de conscientização, não é uma caminhada de comemoração, é uma caminhada de luta, uma caminhada buscando os direitos para que pessoas, né, novas crianças, novos adolescentes, novas pessoas, elas não possam ter o seu direito violado, né, com abuso sexual, com exploração sexual, que infelizmente acontece muito ainda, Júlio. Então a nossa caminhada vai ser no dia 23 de maio, numa sexta-feira, às 14 horas, organizada pelo Condica e toda a rede de proteção. A rede de proteção aqui em Lagoa de Itaenga está aí sendo encabeçada sempre, né, Paulinho, pelo Condica, né? Aí tem ali a participação do CREAS, tem também o Conselho Tutelar, não é isso? Isso mesmo, Júlio. A rede de proteção, ela tem como um pilar o Conselho de Direito, né? O Conselho de Direito da Criança e do Adolescente, que tem ali como presidente, eu já aproveito para mandar um abraço para a Edna, que é a presidente do Condica. E lá, junto com o plenário do Condica, os 12 conselheiros de direitos, eles deliberam ações, né, para garantir os direitos da criança e do adolescente, seja com políticas públicas, seja com projetos sociais, né, políticas públicas diretamente à gestão executiva do município, bem como também com o terceiro setor, que a gente já é um sucesso aí na região e no Brasil inteiro, em Pernambuco, no Brasil inteiro, com as ONGs, com as associações. Esse é o nosso programa Itaenga Notícias 98.5, 18 de maio, como a gente bem falou aqui, né, Paulinho? É aquele dia em que é para conscientizar o cidadão e a cidadã de bem, né, sobre essa questão de combater a exploração sexual de criança e adolescente. Agora, que realidade nós temos aqui em Lagoa de Itaenga, Paulinho? Porque também a gente passeia pelas ruas, vê aí nas vielas, né, nos bairros distantes do centro, né, nas periferias da cidade, um número tão grande de crianças e adolescentes que trafegam normalmente assim pelas ruas, não tem um pai, não tem uma mãe, não tem um adulto responsável, um parente, né, próximo do pai e da mãe, que está ali acompanhando aquela criança, aquele adolescente, né, naquele andar, né, pelas ruas da cidade. Como vocês têm encarado esta realidade, hein, Paulinho? Bom, Júlio, né, primeiramente eu quero fazer aqui na verdade, explicar as diferenças entre abuso e exploração sexual. O abuso sexual, ele é praticado pelo abusador, né, para satisfazer o seu próprio desejo sexual. Ou seja, é uma pessoa e já eu vou falar sobre onde a maioria dos abusos acontece. Né? A sua pergunta é muito importante porque as crianças, muitas vezes, a gente vê ela de fato nas ruas andando e tem a liberdade e o direito de ir e vir. Que são vulneráveis, né? Vulneráveis aos ataques também aí de pessoas maldosas que buscam, né, ver nelas, né, fáceis vítimas. Verdade, Júlio. Né? Como eu estava falando, a questão do abuso é mais voltado a satisfazer o seu próprio desejo. O abusador faz esse ato, comete esse ato
E o abuso sexual, ele pode ser feito de diversas formas, inclusive na área virtual. É uma área onde a gente, com a campanha que o Condica fez, da gente fomos divididos, né? NUCA, Conselho Tutelar, CEDIL, Associação Conexão Social, deixa eu até ver aqui para não faltar ninguém, Assim, o Acreditar, o ASECO, a Raio de Luz, e a Geração Futuro, todas essas associações entraram agora num mutirão de conscientização em todas as escolas do nosso município, seja público ou particular, levando informação. E como eu falei, uma das informações nova, entre aspas, é que o abuso também é cometido pela forma virtual. Já a exploração, Júlio, ela é feita com o intuito de ganhar algo em troca, ou seja, um exemplo, eu sou um explorador sexual, eu pego uma criança ou um adolescente e faço com que ela tenha relações com alguém e ganha algo em troca, ou dinheiro, ou trocou por uma bala, por um confeito, por um sorvete. Então isso é exploração sexual. E claro, como você falou agora, a questão das crianças estarem na rua, andando, volto a dizer, o Conselho Tutelar já falou aqui em outras ocasiões, a responsabilidade sobre os filhos menores é dos pais. Então, de fato, se os pais soltou o menino para brincar e tem o direito dele de brincar, de ir e vir, tem uma certa vulnerabilidade. Porém, Júlio, quando se trata de abuso, é meio que revoltante. Na verdade, de fato é revoltante, mas a maioria dos casos, acima de 70% dos casos, acontecem dentro da família, dentro das casas das crianças e adolescentes. Quem deveria cuidar é quem, infelizmente, acaba violando e abusando as crianças e adolescentes. Por isso que a conscientização e falar sobre isso é muito importante. Então, principalmente para o público das crianças, os pais, os responsáveis têm o dever de conscientizar os seus filhos sobre onde deve-se ou não tocar no corpo dela. Mas a gente também, enquanto instituições, enquanto conselho, Condica e todas a parceria aqui com as outras instituições, passamos a semana inteira, essa última semana, em todas as escolas, conversando olho no olho com cada criança, com a linguagem que elas pudessem entender o que estava acontecendo, explicando para ela o que é abuso sexual e o que é exploração sexual. Então é muito importante falar sobre isso. Onde vocês, Conselho Tutelar, principalmente, têm identificado, Paulinho, os chamados exploradores sexuais de crianças e adolescentes aqui na cidade? É muito relativo essa questão, Júlia. A gente não pode precisar de dizer que em tal âmbito... Mas vocês têm recebido muitas denúncias relacionadas a esses? Sim, eu estou no conselho já há um ano e vai fazer um ano e meio, né? 1 ano e 5 meses. E durante esse 1 ano e 5 meses desse novo quadriênio, a gente recebeu algumas, vamos dizer assim, menos de 10 e mais que 5 denúncias de abuso sexual. Não de exploração, mas de abuso sexual. E como a gente falou em outras ocasiões também, a gente trabalha com o sigilo para preservar a família, para preservar a vítima. E, infelizmente, da maioria dessas denúncias de abuso, foram casos acontecendo dentro da família. Pessoas próximas à família. É um tio, é um avô, é um vizinho que tem acesso à família, que é de confiança. Então, infelizmente, é por isso que a gente conscientiza os pais, as mães, as famílias, até os profissionais que trabalham com criança e adolescente, que fiquem atentos à mudança de comportamento da criança, do adolescente, porque quem é vítima de abuso sexual, de exploração sexual, muda o seu comportamento, dá sinais. Né? Eu não sou técnico aqui, né, da psicologia para falar mais detalhes sobre esses sinais. O pessoal do CRES, que é uma equipe especializada, já poderia estar falando um pouco mais sobre essa questão. Mas a criança, ela dá sinal. E o abusador, claro, Júlio, ele ameaça. Ele diz que não é para contar, dependendo da idade, né? Ele diz que não pode falar para a mamãe, não pode falar para o papai, não pode falar para o responsável. E fica ali ameaçando. Então você vai crescendo, a vítima vai crescendo com isso guardado a 7 chaves. E nossa conscientização, falar sobre isso, passar confiança de que existe, a gente dizia assim, Júlio, nas escolas, aos pequeninos, nós somos os super-heróis da vida real. O Conselho Tutelar, a Polícia Militar, o Sistema Judiciário Brasileiro, o Condica, os professores das escolas, os educadores das associações. Nós somos os super-heróis da vida real na vida de uma vítima de abuso sexual e de exploração sexual. Porque elas pensam
em uma das escolas que fomos, veja a pergunta que um adolescente me fez. Nos fez, na verdade. Estava eu e o Zailton presente. Aí ela fez assim: se o meu pai e minha mãe for presa, eu vou pra onde? Veja como funciona a cabeça da vulnerabilidade, como você falou, de um adolescente, de uma criança. Ela fica com medo até de denunciar. Se eu denunciar, meu pai e minha mãe vai preso, eu vou ficar com quem? Pra onde eu vou? Essa foi a pergunta dela. Então, mas existe todo um sistema de acolhimento, de família extensa que pode cuidar. Então, nós estamos aqui com os superpoderes da lei. Eu digo que nosso poder é a legislação. E nós vamos trabalhar, requisitar junto à justiça, junto aos órgãos, para que, de fato, a criança seja acolhida, seja protegida e, principalmente, Júlio, o abusador e o explorador, ele seja responsabilizado, ele seja preso e ele receba uma pena justa para o crime que ele cometeu. Como as famílias devem identificar também o perfil, Paulinho, do explorador, que muitas vezes a gente ouve cada história horrenda, né, de explorador sexual de criança, muitas vezes de adolescente, né, que às vezes isso acontece também com os mais próximos. O pai e a mãe que são os aliciadores, como se fala também, né? Os que realmente vai oferecer a sua criança, o seu adolescente, a sua adolescente, para ser ali uma troca de carícia, a troca, né, ali de mercadoria, né? Que muitas vezes, um outro tempo eu ouvi a seguinte história: rapaz, tu não sabe, fulana, né, que tem uma filha, ela de repente, né, ela estava morando numa casa, a casa dela, né, que é alugada. Veja bem que isso aqui só é só um exemplo do que muitos casos como isso acontece. Fulana tem ali, mora na casa alugada e ela paga. Como é que ela paga o aluguel muitas vezes? Paga justamente onde a filha dela serve de pagamento para o alugador do imóvel, né? Veja que situação, né? E muitas vezes a situação são tão extremas que o pai ou a mãe que está nesse meio, ela já utiliza para fazer o seguinte: de início vai oferecer, né, a filha ou filho para o explorador, com o intuito também de já aplicar um golpe, né, que olha, ou você agora dá essa casa para a gente, ou você vai ser denunciado como estuprador da minha filha, do meu filho. Infelizmente, Júlio, de fato acontece muito isso. São casos, são exceções, mas infelizmente acontece de acontecer que a própria mãe ou o próprio pai usa o filho ou a filha para ser explorado sexualmente, como você deu esse exemplo. E é um absurdo. De fato, aí vai ser penalizado tanto quem está tendo relações sexuais com a adolescente ou o adolescente. É importante frisar isso, que é abusado sexualmente ou é explorado sexualmente tanto adolescentes e crianças do sexo masculino quanto do feminino, meninos ou meninas. E, Júlio, é interessante frisar também uma coisa: adolescente não se prostitui, criança não se prostitui, são exploradas sexualmente, como você usou o exemplo. Não, mas ela é quem quer, ela sabe e vai porque quer. Denuncie. É uma exploração sexual. Alguém deve estar ganhando uma vantagem por trás disso, como você falou, né? O caso é mais complexo. Tem muitos mais detalhes por trás da ação que você está vendo, que você está julgando como algo, como uma escolha de um adolescente ou de um adolescente. Então, não se cale. O apelo para a sociedade hoje do Conselho Tutelar, Júlio, é que nos ajude a trabalhar, a garantir os direitos da criança e do adolescente. Como diz no artigo 4º, é dever de todos. É dever da família, é dever da sociedade, é dever do poder público, é dever do Conselho Tutelar, é dever de todos vocês que estão ouvindo garantir e zelar pelos direitos da criança e do adolescente. Quando a gente sabe de um exemplo como esse que você falou e se omite e cala com o ditado de que na vida de ninguém se mete a colher, a gente é corresponsável pela violação de direito. Você sabia, Júlio, que o Maio Laranja esse ano está completando 25 anos de lutas? O que simboliza esse maio laranja? Porque tem o maio também amarelo, né? Verdade, né? O setembro amarelo, na verdade.
O Setembro Isso. Amarelo fala sobre o suicídio. Já o Maio Laranja, a gente está falando sobre a exploração sexual, o combate à exploração sexual e o abuso sexual infantil. Araceli foi a criança que morreu em 1973, que gerou toda essa luta. Ela teve todos os seus direitos violados, ela era explorada sexualmente, continuamente, até chegar o dia de o abusador, o explorador, o violador do direito chegar a assassinar ela. Então, Júlio, o nosso apelo, eu estou cansado, Júlio, enquanto cidadão, enquanto conselheiro tutelar, que a gente quando entra em alguns ramos, né, de atuação na vida da política pública, né, como é o Conselho Tutelar, trabalhando com o direito da criança e adolescente, a gente meio que vira militante dessa causa. E claro, o Conselho Tutelar, o conselheiro tutelar, ele tem que ser um militante da causa dos direitos da criança e adolescente. E eu estou cansado de ver o caso Araceli, o caso Henri Borel, são leis que foram criadas por causa de pessoas, de crianças, de adolescentes que morreram, que tiveram sua vida ceifada, né, por abusadores, por assassinos. Então amanhã ou depois... A própria lei é frouxa, né? Amanhã ou depois, Júlio, a gente não quer que seja criada uma lei Roberto, uma lei Ana Maria, com nome de vítimas de crianças, de famílias daqui, de filhos de pessoas aqui de Lagoa de Itaenga. Então o apelo é para que você, itaenguense, que está nos ouvindo, você comece a denunciar. Não adianta a gente falar nas escolas, não adianta a gente falar aqui na rádio, se a população ela é conivente e omissa na hora de denunciar, porque quem de fato sabe é o vizinho que notou que o pai trata a criança de uma forma diferente, que tem carícias que são indícios de um abuso. Às vezes é uma tia que está vendo, não, meu irmão está tocando de forma diferente na filha dele, não pode, no filho dele. Não, é a esposa que identificou que o pai, que o padrasto, que o tio, que o avô está fazendo algumas coisas e muitas vezes cala a boca, que é para não ver o pai, o marido, o tio, a pessoa da família, a pessoa que gosta, indo preso por um abuso e acaba sendo omisso e conivente e cúmplice daquela violação de direito. Então o apelo é para a sociedade, Júlio. Quando a sociedade de fato se conscientizar de que a responsabilidade é dela para evitar que isso aconteça, a gente vai ver esses casos diminuírem um pouco. E claro, aí eles vão poder cobrar do Conselho Tutelar. Eu denunciei, e agora vocês vão fazer o quê? Agora cobrar sem participar, sem fazer o seu dever de denunciar, aí isso não pode acontecer, Júlio. Esse é o nosso programa Itaenga Notícias. Ô Paulinho, para que as pessoas tomem consciência, é bom falar, repetir, fala, repete de novo, que é para as pessoas tomarem consciência quais são as reais atribuições do Conselho Tutelar diante, né, de situações de exploração sexual, de abuso sexual. Qual é realmente a função do Conselho diante de assuntos como esses? Como se trata de um crime, Júlio, o Conselho Tutelar, claro, se recebeu a denúncia e a denúncia não foi para a Polícia Civil, Polícia Judiciária. Aí a gente pega e encaminha para a polícia agora, para abrir um inquérito policial, vai ser encaminhado ao Ministério Público, abrir um processo, né, judicial contra o abusador ou explorador, para que ele seja responsabilizado. E nós vamos agora aplicar medidas de proteção para garantir o direito dessa criança e adolescente, encaminhar ele ao CREAS, que é o Centro Especializado, o Centro de Referência Especializado em Assistência Social, que lá vai ter o psicólogo, vai ter todo o acompanhamento, né, psicossocial daquela família, daquela criança. Vamos solicitar dos órgãos de saúde que façam o atendimento, né, com aquela vítima de abuso sexual, exploração sexual, dentro das suas atribuições. Então nós, Júlio, enquanto conselho, somos órgão requisitador. Nós vamos requisitar os serviços. Se a gente sabe que um órgão, que uma secretaria, que um determinado segmento da rede de proteção está deixando de fazer o seu papel, nós vamos lá e vamos cobrar. Cobramos, solicitamos, não foi solicitado, a gente manda para o Ministério Público e o Ministério Público, na pessoa da promotora, vai tomar as medidas e vai determinar que o direito da criança e adolescente seja garantido plenamente, né? Nesses casos, Júlio, o mais recomendado e feito é isso que eu lhe falei.
encaminha para o CREAS agora atua junto com a saúde, encaminha para o CREAS, para a saúde, se caso não teve atendimento à saúde ainda, e vai ter o acompanhamento psicológico daquela criança, se precisar também psiquiátrico, né? Programa Itaenga Notícias, a gente discute os assuntos, né, que envolvem a nossa sociedade, e hoje o assunto é justamente a questão da exploração sexual de crianças e adolescentes. É isso, Paulinho? Sobre o assunto? Isso mesmo. Hoje estamos falando sobre o Maio Laranja, sobre o mês de conscientização do combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. O dia D, né, foi ontem, o dia 18. É o Dia Nacional de Combate ao Abuso Sexual, ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Porém, Júlio, como eu falei, vou repetir, nós da Rede de Proteção, Condica, Assim, Prefeitura Municipal, com todos os seus órgãos, né, Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, o Acreditar, a ASECO, a Raio de Luz, a Conexão Social, o CEDIL, a Geração Futuro, o NUCA, nós estamos empenhados há uma semana. Isso quer dizer, Júlio, que vamos trabalhar só esse mês? Não. Estamos atentos durante todo o ano, durante todos os dias, à violação, ao abuso, à exploração sexual de criança e adolescente. Porém, são temas, como você bem frisou aí também do Setembro Amarelo, que vamos chegar lá, são temas que merecem uma atenção especial. São temas que, se você não desperta a consciência da sociedade, acaba meio que ficando no esquecimento. É por isso que a gente vai voltar aqui no ano que vem de novo, no Maio Laranja. Vamos voltar aqui todos os anos e vamos estar sempre disponível a falar sobre esse assunto. Se alguém tiver uma dúvida, alguma pergunta, pode entrar em contato pelo celular do Conselho Tutelar, 7342-1044. Esse número fica disponível 24 horas, Júlio, para denúncia, para orientação, para esclarecimento, para receber informação. Tudo sobre criança e adolescente você pode entrar em contato com esse número. Repito, 7342-1044. E é o WhatsApp também, viu, Júlio? Ô Paulo, e lembrando que agora o Conselho Tutelar está num lugar digno, né? Que está agora mais próximo da população, está agora numa área central, né? Está no centro da cidade, é isso? Isso mesmo, Júlio. Está situado agora na Avenida Del Pedroso, número 21, em frente à Academia Top Fitness, na uma antiga loja ali de João Medeiro. Mesmo de frente, na avenida, como você falou, centralizado, né? A nova gestão agora, né, fez essa mudança para melhor atender a população. Porque eu acho que o próprio Conselho, por ter aí um respeito por muitos da sociedade, pela sociedade também aí, né, deveria estar sempre no local assim, bem visto pela população, porque muitas vezes o Conselho Tutelar estava em locais muito escondidos, né? E o cara até para localizar era trabalho, né? E também até o próprio número de telefone foi colocado recentemente, né? Um telefone que ficasse à disposição do próprio conselho, onde muitas vezes os conselheiros disponibilizavam do seu número de celular pessoal para receber denúncias. Verdade, Júlio. Eu não vou saber precisar para você aqui há quantos anos, mas acredito que já, desde quando eu entrei, já tinha esse celular, né? Do último quadriênio já tinham conseguido esse celular unicamente... Pouco era divulgado, viu? Isso. Possa ser que a divulgação tenha sido pouca, né? Mas hoje a gente tem o Instagram do Conselho Tutelar, Conselho Tutelar Itaenga, Lagoa de Itaenga. Você pode pesquisar lá no Instagram. As associações também, está sendo divulgado o nosso número, para que eles divulguem junto aos pais dos seus beneficiários também. Então, se você entrar lá na página do Conselho Tutelar, vai ver logo o número. Se você hoje passar na sede, vai ver logo o número lá na frente. Não é? E essa questão da centralização, Júlio, né, da localização da sede, particularmente eu, Paulo Ricardo, enquanto conselheiro, enquanto pessoa, eu vejo isso como uma via de mão dupla. Porque tem gente que vai denunciar, mas não quer que ninguém saiba que é ele que tá entrando ali no conselho para denunciar. Porque, como você sabe, a gente é de uma cidade pequena. Então, a pessoa passou, viu você entrando no conselho
e você está denunciando o seu vizinho, ele vai dizer, foi Júlio que entrou lá, que eu vi ele passando, entrando lá no conselho. Então é uma via de mão dupla, né? Meio que muitas pessoas também meio que ficam desconfortáveis aí, mas eu concordo com você, né? Por outro lado, que fica também de melhor acesso, de melhor acessibilidade, de melhor visibilidade para a população itaenguense. Foi divulgado recentemente aí pelos perfis da própria prefeitura, né, que o Conselho Tutelar teve um reajuste aí de 25%, né, Paulinho? Vocês estão agora mais confortáveis, né? Cerca de 25%. Era isso o esperado? Boa pergunta. Não era o esperado, eu estou respondendo, deixar bem claro que estou fardado, né? Onde eu chegar fardado ou não, vou ser conselheiro tutelar, vou ser visto dessa forma, mas representando o Conselho Tutelar aqui hoje falando sobre o 18 de maio, mas essa pergunta sua eu vou responder mais como fosse pessoal, né? Se foi o esperado, não foi o esperado, Júlio, mas foi um bom reajuste. Inclusive, aproveito aqui, né, para agradecer. Eu não sei se você lembra, mas viemos aqui falar sobre as atribuições do conselheiro tutelar no Carnaval e tocamos no assunto do nosso reajuste. Inclusive aqui eu cobrei ao presidente da Câmara, aos vereadores. Foi feita uma reunião com os vereadores, solicitamos a reunião. Os vereadores, a maioria deles, apenas um que não pôde, por motivos pessoais, participar dessa reunião. Conversamos, botamos em pauta a nossa necessidade, a defasação do nosso salário, a região, quanto recebia, a população, os atendimentos, o risco que corremos enquanto conselheiros tutelares. E houve ali uma articulação de todos os vereadores, em especial do presidente da Câmara, do irmão Ziel. Estendo também meus agradecimentos a ele, a todos os vereadores, pelo empenho para que esse reajuste ele viesse a acontecer. E claro também ao prefeito Dimas Natanael, que deu o nosso reajuste. Como você falou, cerca de 25%. Era de quanto e agora vocês passam a receber quanto? Era de quanto e vocês passarão agora a receber quanto? Din-din, vai cair quanto a partir de então? É até bom você, Júlio, fazer uma pergunta como essa, porque tem muita gente da população de Lagoa de Itaenga que pensa que o Conselho Tutelar ele recebe, eu acho que igual a um secretário, igual ao vereador. Quando a gente fala para pessoas da nossa família, para pessoa mais próxima a nós, quanto de fato recebíamos, né, ou quanto recebemos, as pessoas ficam surpresas. Nós tiramos livre, dinheiro no bolso, né, no popular, dinheiro no bolso. Era R$ 1.619. Teve uma mudança lá no desconto do INSS do Conselho Tutelar, que foi atualizada para 11%. Aí ficou esse valor que eu falei, R$ 1.619. Anterior a essa mudança do desconto do INSS, Júlio, a gente recebia R$ 1.670 e pouco reais. Eu não vou precisar para você para não errar. Mas como aumentou a porcentagem, caiu o nosso valor para 1.619. E o prefeito agora deu um reajuste que vamos receber livre, dinheiro no bolso, R$ 2.055 livre. Essa foi a informação nos passada pelo próprio prefeito na casa dele, na reunião, e garantida que já vamos receber agora nesse próximo pagamento no final do mês. Inclusive, mais uma vez, obrigado ao prefeito. Como você falou, não foi o esperado, mas foi também ali dado uma esperança que no próximo ano, claro, a gente entende que a nova gestão está se organizando, vamos dizer assim. Então foi dada a esperança de que no ano que vem, a partir de janeiro, chegará ao esperado. Aí você pode perguntar, e quanto é o esperado? Nós esperamos que a categoria, Júlio, que, como eu falei, pelo sigilo, muitas pessoas até nas redes sociais, até da própria prefeitura, dizendo que não vê o conselho fazendo nada, que o conselho não faz nada, e ele merece o que mesmo? Eu não sei até, Júlio, se é por questões políticas partidárias, né? Como você bem falou aí no início, eu tive lado na política e não me escondo não. Eu, pessoa, Paulo Ricardo, eu tive o meu lado. Não misturei política partidária com a minha atividade, que não é profissão, né? Eu estou como conselheiro tutelar até acabar o quadriênio, acabar o mandato para qual fui escolhido pela sociedade. Aí eu não sei, fica a critério de cada um que criticou ou não saber o porquê foi feita essas críticas, né? Mas tive lado e vou continuar tendo lado, só não sei qual lado é, Júlio. Vou deixar aqui a interrogação. Vamos esperar chegar a política, né, municipal para a gente ver em qual lado eu vou estar. Mas chegamos aí a R$ 2.055, mais que merecido, e digo, merecemos muito mais.
merecemos muito mais. Pedimos a ele 2 salários mínimos. Não chegou ainda, mas vai chegar. 2 salários mínimos hoje é o que a categoria, é o que os 5 conselheiros tutelares entendem como justo. Justo. A gente poderia receber até mais, né? Se for analisar o que a gente faz, porque corremos riscos, enfim. Eu não vou Vida entrar de conselheiro é fácil assim, como muita gente interpreta, Paulinho, né? Paulinho vai colocar um dinheirinho bom no bolso e os demais conselheiros. Mas, ô, seu Ari, eu pergunto a você, seu Ari. Responda, seu Ari. Responda aí. Você, seu Ari, enfrentaria um trabalho desse que hoje o Conselho Tutelar do Brasil inteiro enfrenta aí, né? Que tem aqueles que aceitam, né, as intromissões do Conselho Tutelar. E tem aqueles e aquelas que vê como tá se intrometendo demais da minha vida. O teu lugar é lá, não é aqui na minha casa não, viu? Ou seja, quem educa meu filho sou eu. Eu não preciso de orientação de ninguém não. Aí, muitas vezes, né, ele leva para o lado tão pessoal que chega a agredir um conselheiro, muitos casos já tivemos aí, né? Mortes já foram registradas, ameaças, né? Inclusive em Lagoa do Tanguim, infelizmente, né? E aí, senhor? Boa tarde, Júlio. Boa tarde a todos. Realmente, Júlio, é uma profissão que é... Você enfrentaria? Não Sim é ou nenhuma profissão, como ele disse, né? É ali estar por aqueles anos ali que foi eleito, mas eu, particularmente, Júlio, eu topo qualquer tipo de meio que seja lícito para eu conseguir um dinheiro, mas realmente é muito difícil, né? Lidar com pessoas é difícil, lidar com pensamentos, eu penso de um jeito, outra pessoa pensa de outro, então eu prefiro estar onde estou mesmo, não quero não, viu? Deixa para Paulinho aí, outras pessoas que quiserem, eu tô quietinho no meu canto. Ô Paulinho, nem pergunte para mim que eu não quero também não, viu? De fato, Júlia, é uma atividade que tem suas particularidades, seus desafios, e é como eu falei, se você não tiver paixão, claro, inicialmente eu não vou dizer que eu entrei por paixão pela causa, eu entrei pensando na estabilidade de 4 anos, de receber uma remuneração, mas só sabe quem está dentro. E depois que eu entrei eu vi que é uma remuneração que, como eu falei aqui, era um mínimo, o salário mínimo hoje é R$ 1.518, a gente estava recebendo R$100 a mais que o mínimo, então é o salário mínimo. Então, basicamente, o salário mínimo. Para você receber um salário mínimo, para tanta responsabilidade, risco que você corre, como você falou, ou você realmente desenvolve uma paixão, ou você acaba desistindo. Porque tem outras funções aí, Júlio, inclusive no setor público, trabalhando até menos que nós, meio período, sem responsabilidade, e que ganha muito mais do que a gente ganha, né? Então, de fato, tem que haver, na verdade, esse olhar do poder público, do poder executivo, do legislativo, para que haja uma valorização melhor para os conselheiros tutelares. Não só a valorização do salário, mas também melhores condições de trabalho, equipamentos melhores, para que a gente possa digitalizar, né, de forma mais rápida os casos que chegam até nós. Tem o CIPIA, que o Sistema de Informação para a Infância e a Juventude é o CIPIA. Tudo é sistematizado hoje, Júlio. Então, todos os atendimentos são lançados lá para que o selo Unicef, inclusive, continue, né, que seja conquistado novamente. A gente já estamos na luta de novo do selo Unicef. Então, se hoje a gente parar de digitalizar os nossos casos, de sistematizar os casos, o selo não vai vir e a culpa vai ser do Conselho Tutelar. Vamos dizer assim, entre aspas, né? Ô Paulinho, o que esse selo Unicef contribui para o nosso município, para as crianças, para os adolescentes, para o município no geral? Júlio, o selo Unicef é um ramo de investimento na política pública voltada para a criança e adolescente da ONU, né? Então vai vir investimentos dali da ONU, é um olhar especial da ONU para aqui, para a nossa cidade, está cumprindo os requisitos para que esses recursos venham também para o nosso município, para assim serem usados para crianças e para os nossos adolescentes. Então fortalece o poder público, fortalece o terceiro setor, as associações da sociedade civil, as organizações da sociedade civil, fortalece a criança e o adolescente em si. Então garante direitos. O selo garante direito, garante recursos, garante políticas públicas voltadas para a criança e para o adolescente. Então é primordial, é importantíssimo, é indispensável que a gente consiga novamente esse selo, né?
consiga novamente essa conquista. A gente teve um marco histórico, né? A primeira vez que conseguimos, né, na última gestão, e agora acredito que tem de tudo para continuar com esse selo aí e que não caia jamais. Em rápidas palavras, quais são aí os direitos e deveres dos conselheiros tutelares, direitos e deveres da sociedade, do pai de família, da mãe de família? Do pai e mãe de família, Júlio, é a responsabilidade pelos seus filhos menores, né? Educar os seus filhos sem uso de castigo físico, de tortura, de qualquer meio de violência doméstica que possa reprimir e atrapalhar o desenvolvimento integral e pleno aí do seu filho, da sua criança. A sociedade em geral, como eu falei, tem a responsabilidade de também zelar e garantir esses direitos quando saber que uma criança não está na escola, não está matriculada na escola, denunciar para o Conselho Tutelar, fazer com que os pais exerçam os seus deveres. Tu só deu o exemplo da escola, mas pode ser na saúde, pode ser no esporte, no lazer, em qualquer área da vida, né? Na educação, como foi o exemplo. E o Conselho Tutelar tem por dever não fechar os olhos, atender as denúncias e ir a fundo. Porque assim, Júlio, a gente como Conselho Tutelar recebe várias denúncias. Se a gente não correr atrás para que seja feita alguma coisa, né, vai ser um órgão só de fachada. Mas lá no Conselho Tutelar de Lagoa de Itaenga não é de fachada. Nós temos lá um livro de atendimento, já se acabando para entrar outro livro. Então, o CREAS é prova disso também, que recebe os nossos encaminhamentos para lá. E muitas vezes a gente está sufocando o CREAS de atendimentos, não por querer, mas porque de fato é a demanda do nosso município. E o Condiga também tem a prova lá do nosso trimestral. De 3 em 3 meses a gente envia, Júlio, um relatório para o Condica. Veja, se nós não estivermos fazendo o nosso dever, o Condica pode... Puxa a orelha. Puxa a orelha, E não, até tira o tapete e a gente sai da atribuição. A gente e até pede o tira mandato. o próprio conselheiro do cargo, né? Se tiver ali provas que definam aí a perda do mandato, a gente vai perder o mandato, se não cumprir a nossa atribuição. Tem um depoimento aqui de uma ouvinte fiel da gente, amiga, né, que representa a saúde também do município. Ela diz, passando para parabenizar Paulinho, um excelente profissional, e dizer como é importante esse trabalho e merece todo o nosso respeito e admiração. Trabalhar com pessoas é muito difícil, temos que ter uma visão crítica, jogo de cintura, que Deus os proteja a esses anjos que cuidam e defendem os direitos das crianças e adolescentes. Abração a todos os presentes, né? A nossa amiga Lili, agente de saúde, né, que está na sintonia. Um abraço para ela e para a mãe dela também, Dona Teca, aí acompanhando o programa no bairro Irmãos Oliveira. Bom, Júlio, eu acredito que já estamos chegando aí à reta final, né? Eu recebi aqui também, agradeço a Lili e a sua mãe pelo reconhecimento. E de fato, eu vou falar no nome de Lili, mas para toda a sociedade, de fato o Júlio só sabe o valor que tem um Conselho Tutelar, quem precisa do atendimento do Conselho Tutelar, quem tem uma criança, um adolescente que já foi atendido pelo Conselho Tutelar e pela rede de proteção. Aí eles vão entender de fato a importância. Eu recebi aqui uma mensagem, Júlio, de uma querida amiga lá da Rua da Glória, da Rua Evaldo Braga, na verdade, é Joseane, e ela manda uma mensagem aqui, um abraço também para vocês aqui presentes, e reconhece também a outra pessoa que reconhece aí a importância não só de Paulo Ricardo como conselheiro tutelar, mas da instituição em si, né? De todos os conselheiros tutelares, como eu disse, o Sidraque, o Zailton, a Eliene e o Valmir, estamos juntos nessa, o colegiado unido para garantir os direitos da criança e do adolescente. Obrigado, minha amiga Joseana, um abraço para você e sua filha, Lívia, um abraço. Valeu, Paulinho, muito obrigado pela sua participação aqui no programa, né? Na quinta-feira nós teremos mais um bate-papo relacionado a esse assunto também aí com os que representam essa rede de proteção da criança e do adolescente aqui em Lagoa de Itaenga. Paulinho tem aí mais um acréscimo para falar. Um segundo. Só um minutinho, só para eu dormir em paz com a minha esposa, mandar um abraço para minha esposa. Cuidado, se não falar o nome dela, vai puxar sua orelha e vai dormir no sofá. Verdade, Júlio. Um abraço para você, meu amor, Thaís e meu filho Ravi, que estão lá em casa, lá na Vila Boa Esperança. Um abraço para todo o pessoal da Vila, pro pessoal da Rua da Glória.
e o pessoal aí da Rua do Campo. Um abraço a todos vocês. Meu amigo Teté, Joca de Madalena, Tó Vigia, Everaldo da Vila, Joselia Mototáxi, meu irmão Walter também, que é mototáxi cobrador da 1002. Um abraço a todos vocês. Um abraço para minha tia Josefa Lopes, lá da Rua da Glória, Bilzinha. Amo vocês, minha família toda. Obrigado por tudo e tamo junto. Viu, Júlio? Qualquer coisa pode nos acionar. Valeu, Paulinho, valeu a todos que puderam acompanhar o programa. Vem aí, Mano Antônio na Tarde Super Brega. Antes tem o último apoio o último bloco de apoio cultural. E amanhã, pela permissão de Deus, estaremos por aqui junto com você.